E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai passar a instalação do Debian 11, como é que a gente faz a instalação desse Debian 11, tá bom? Nós temos um escopo de projeto aqui básico que a gente vai fazer, tá? Que eu vou estar explicando para vocês como é que a gente faz isso. A gente vai fazer a instalação do Debian 11 então, tá? O escopo do projeto é um disco de 30 GB, um swap de 1, que ele vai pegar automático, vocês vão verificar, 2 GB de memória, um vCPU, e o tipo de instalação que a gente vai fazer é o mínimo sem gráfico nenhum, né? É o pacote mínimo. Eu estou utilizando o VMware Workstation, tá? Que é o que eu já tenho instalado na minha máquina aqui. Eventualmente, depois eu faço algum vídeo aí utilizando o VirtualBox, que é o padrão para vocês utilizarem, né? Quem tiver o licenciamento do VMware, quem já trabalha na área aí, ou quiser fazer esse investimento, tudo bem, mas se você só quer estudar, uma pessoa que está estudando sobre virtualização, quer montar uns laboratórios na sua própria máquina, não quer ter custo com isso, você pode utilizar o VirtualBox, tá? É a mesma coisa, faz do mesmo jeito, é uma máquina excelente e perfeita. Não precisa fazer esse tipo de investimento, tá? Então eu vou criar a máquina virtual básica aqui, eu não vou me atentar aos detalhes do VMware, porque isso aqui ele exige licenciamento, né? Então não é o objetivo que vocês precisem gastar dinheiro para criarem uma máquina virtual ou para poderem estar estudando, tá? Aqui eu coloco o máximo do disco, né, 30 GB, e ele já pega automático, 2 GB de memória, um vCPU ele já pegou ali também automaticamente, tá aqui os 30 GB e o modelo de internet é NAT, né? Não vou entrar nesses detalhes nesse momento, o objetivo aqui é só a gente mostrar como é que funciona a instalação do Debian 11, tá? Por padrão ele pega um vCPU aqui também, deixa eu já colocar para iniciar a instalação, então eu vou instalar sem modo gráfico, eu vou instalar no modo de texto, tá bom? Deixa eu passar o meu slide aqui. A versão que nós estamos utilizando, então ela é uma versão net install, eu já fiz o download, tá? Eu fui lá no Google, escrevi Debian, cliquei no link, vou demonstrar para vocês aqui. Eu estou no Bing, legal. Então eu venho aqui, escrevo Debian, clico no primeiro link, debian.org, e aqui no link baixar, ele já vai me dar automático aqui a versão que ele está net install, perfeito, é a versão net install que ele está aparecendo ali para mim, show de bola. Vou colocar aqui, fica bonito o enquadramento, beleza? Então tu vai clicar aqui, vai fazer o download, e assim que terminar o download tu vai dar sequência, tá? Por que a gente está utilizando a net install? Porque ela tem a menor quantidade de pacote, a menor quantidade de lixo que a gente não vai utilizar para nossa instalação ficar bem enxuta, tá? Então assim, ele vai realmente só instalar o core do sistema, ele só vai colocar os pacotes básicos para a minha aplicação poder funcionar, tá bom? Depois já passei essa tela ali, né? Então eu estou agora na seleção de idioma, tá? Então aqui eu não faço alteração nenhuma, eu sigo tudo com inglês, eu não faço nenhuma alteração nem no keyboard, eu deixo tudo em inglês, tá? Para eventualmente se eu precisar utilizar um outro dispositivo, utilizar um notebook, utilizar um Mac, enfim, algum dispositivo que tem um teclado americano, eu não tenho esse problema. Então eu sempre deixo o padrão americano e aí eu tento me virar descobrindo qual é a tecla do ABNT, enfim, tá? Mas eu sempre uso o padrão americano para não ter problemas nas minhas instalações, para sempre manter essa padronização de instalação, tá? Próximo slide aqui a gente já deve estar chegando, então a gente já está aqui no nome, né? Eu vou definir qual é o servidor, qual é o nome do meu host, né? Então fica server Debian 11. Aqui também a gente vai definir agora qual que é o nosso domínio, né? Então eu coloco aqui liberato.pti.br. Próximo. E vai pedir para mim colocar a senha do root, né? Então toma muito cuidado com a senha do root, tá? O root ele é o administrador do nosso sistema, né? Então a gente tem que colocar sempre uma senha forte. No caso, eu vou utilizar uma senha simples aqui, que é somente para fazer esse manual para vocês, tá? Essa introdução. Mas sempre muito cuidado com esse usuário, tá? Porque esse usuário vai deixar as pessoas poderem atacar vocês ou não. Aqui a gente já está indo para a parte de criar um novo usuário, tá bom? Então eu estou criando aqui um novo usuário, criando o username. Desculpa, o username já é. Eu já passei da parte full name, né? Que é o nome direto. Estou criando o login. E agora já estou definindo as senhas, né? Então a senha do meu novo usuário vai ser a mesma do root. Sempre também, pessoal, definir senhas diferentes, tá? Para o usuário root e para o usuário comum. Volto a falar, eu estou fazendo isso porque é um ambiente de teste, é uma introdução de como instalar o Debian 11, tá? Mas a gente nunca deve utilizar isso. Eu já passei pela parte de time zone, tá? Eu sempre chamo o horário de time zone, porque o time zone é o -3, -2, -1.
A unidade de medida de tempo, né, de horário dos servidores, muitas vezes também tu vai ter um Apache, um Nginx, alguns serviços que a gente chama também de time zone, tá? Então se acostuma com esse termo aqui para definir horário em servidores, time zone. Ele pode ser -3, -2, vai muito da região que a gente está alocado, né? Agora no Brasil, se eu não me engano, resolveram tudo e é -3 agora para o Brasil inteiro, salvo engano, tá? Se alguém de outra região que é -2, se eu não me engano, tinha o Fernando de Noronha, que era -2, Recife, era -2, eu não sei se persiste. Na verdade, o que saiu é o horário de verão, né? Então aqui eu já estou fazendo a instalação do disco, tá? Eu já estou passando aqui para frente. Então eu já selecionei ali que eu vou utilizar o método guiado. Eu já selecionei também que eu vou utilizar um LVM, um guiado com disco LVM, né? Que fica mais fácil para a gente poder adicionar novos discos, fazer novos pools de disco, tá? Então eu já adicionei ali e eu vou seguir com uma única partição, tá? Então todos os barramentos, né? Todo barra home, barra var, barra temp e etc. Eles vão ficar tudo em uma única partição. É muito mais simples para a gente que está iniciando, para a gente que está trabalhando com o Linux no primeiro momento. E se precisar em algum determinado momento separar isso, a barra var precisa ser um disco diferente. Eu preciso criar uma partição, um barra samba, um barra gravações em outro diretório. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso, porém vai ser em outra aula. Tá? De uma maneira introdutória, não faz sentido eu ficar tryhardando com vocês nesse sentido, deixando a coisa muito complexa, porque vocês vão acabar se perdendo, podem acabar errando. Então, igual eu falei ali anteriormente, mais é menos, tá? Então, desculpa, menos é mais. Então a gente coloca a menor quantidade de configurações nesse início para vocês primeiro conseguirem botar o sistema, conseguirem trabalhar com ele. A hora que vocês conseguirem trabalhar com ele, vocês vão começar a sentir algumas necessidades, né? Então vocês vão falar, poxa, eu preciso de tal coisa. Poxa, eu preciso de tal configuração ou customização do sistema. Por que eu não fiz antes? Aí vocês vão começar a aprender coisas que tem que ser feitas no decorrer do sistema, ou a gente pode também fazer isso antes de fazer a instalação toda. Tá? A gente pode, no setup do sistema operacional, a gente pode fazer essas configurações, mas para o ambiente que a gente está desenhando, essas configurações que eu defini nesse manual servem, tá bom? Então eu já fiz aqui toda a parte de configuração do meu disco, tá? Eu selecionei ali qual é o modelo que eu quero de partição, né? Então eu vou fazer todos os barramentos em uma única partição. Eu vou demonstrar para vocês depois, assim que a gente terminar, como é que ele ficou essa partição, tá? O que é isso aqui em detalhes, caso vocês tenham uma dúvida. Após fazer toda essa etapa, eu falo que eu quero escrever isso no disco, eu quero realmente escrever essas modificações no LVM, ele vai perguntar o tamanho do disco que eu quero, se eu concordo com com o particionamento que ele fez para mim automaticamente, e aí eu verifico ali que ele ficou com 1 GB de swap, 30 GB aproximadamente, e aí eu dou sequência, eu falo que beleza, pode escrever essas modificações no disco. Então eu vou clicar aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá, caso demore. Ele vai perguntar daqui a pouco se eu quero adicionar o CD-ROM como um repositório, né? E aí, se você colocar a opção sim aqui, sempre que você quiser ler essa mídia, o CD-ROM tem que estar apresentado, ele tem que estar inserido. Então, por esse motivo, a gente sempre coloca no, tá? Porque fica muito inviável você colocar um CD-ROM para sempre que quiser instalar um pacote, alguma coisa, ele ficar buscando isso. Então, a gente coloca sempre no. Não usa isso. Aqui é a parte de fazer a configuração do mirror, né? Então essa parte é a única coisa que eu altero, tá, do padrão. A gente coloca Brasil, porque eu estou instalando na minha máquina do escritório, então eu coloco Brasil. Se fosse uma AWS, se ela estivesse fora do Brasil, eu colocaria Estados Unidos. Se estivesse em São Paulo, Brasil também. Tá? Então vai muito da onde a sua máquina está alocada, você escolhe o teu mirror ali, o teu repositório. Eu não utilizo proxy, então eu posso pular. Se por acaso você utilizar proxy na sua empresa, no local que você se encontra, você pode colocar, senão pode deixar em branco e só pular essa opção. Tá? Ele vai fazer o processo de instalação aqui, e após o processo de instalação ali, em determinado momento, ele vai perguntar se eu quero participar de algumas perguntas, de algumas estatísticas que o meu servidor vai ficar enviando anonimamente para eles. Né? Em ambiente de produção, eu não ativo isso, tá? Eu só ativaria isso se fosse um desktop, uma máquina workstation de uso próprio para contribuir com a comunidade. Mas em servidor de produção, eu nunca coloco isso. E mesmo que eu colocasse, o Firewall provavelmente iria barrar, tá? Porque eu sempre utilizo políticas de Firewall muito restritivas. Então aqui também eu vou colocar no, tá? Porque eu estou simulando o ambiente de produção que nós estamos criando, né? Por mais que ele seja dev, por mais que ele seja de testes,
O objetivo aqui é simular o mais próximo do real de um ambiente de produção. A gente vai depois instalar um asterisco nessa máquina, vai instalar um Nginx, um Apache, enfim, a gente vai começar a evoluir nisso. Então, é melhor a gente trabalhar o mais próximo do ambiente de produção para vocês já se adaptarem a isso. Tá? Aqui eu seleciono quais são os pacotes que eu vou trabalhar, é somente os dois ali, o SSH e o Standard System Utilities, que são sistemas padrão de utilidades do sistema, né, alguns softwares básicos que vêm pré-instalado. Eu já deixo isso aí também ok. E logo na sequência ele vai perguntar se eu quero adicionar o Groovy ao bootloader, né? Para poder fazer a inicialização do sistema operacional. Se eu não colocar isso aqui, ele não vai iniciar o meu sistema operacional Debian. Tá? Então eu preciso inserir isso e também eu preciso direcionar onde eu quero que isso seja instalado. Né? Então eu sempre coloquei o padrão de disco que ele me apresenta, né? O dev SDA. Se você tivesse outros discos apresentados, provavelmente ele vai fazer a sugestão aqui, mas por padrão a gente sempre coloca no SDA. Após isso, a gente já vai fazer a finalização da instalação. Eu não vou passar item a item, tá, pessoal? Vocês podem ler o manual que eu criei, que eu vou deixar disponibilizado no meu GitHub com outras especificações que eu devo criar para esse projeto. E assim que você finalizar toda a sua instalação, você vai cair nessas telas aqui, que é a tela que você demonstra que você realmente teve sucesso na sua instalação. Analisando, beleza. A gente já chegou ali, perguntou se eu quero instalar o bootloader do Groovy, sim. Direciona o local que eu quero também. Vocês podem ver que, por estar utilizando um pacote bem mínimo, né, ele é muito rápido de instalação, é bem versátil. Rapidamente aqui a gente está gravando o vídeo já faz uns 10, 15 minutinhos quase. E, poxa, é bem rapidinho, entendeu? Então a gente consegue subir um SO pronto para trabalhar em 15 minutos. E, obviamente, né, depois que a gente cria uma máquina dessa, a gente faz um clone e a gente nunca mais fica reinstalando isso. A gente faz algumas modificações, mas isso também vai ser um assunto para a próxima aula. E aqui já estou dando o boot direto no meu HD, então ele já fez o eject, já ejetou o disco, o CD-ROM, e aqui eu já estou logado direto no HD. Deixa eu verificar se eu consigo logar como root. O Debian, salvo engano, ele não deixa, eu preciso primeiro logar com o usuário. Ele deixou. Perfeito. Normalmente, às vezes ele bloqueia, tá? E aí eu não consigo fazer o login como root. Então, o que eu teria que fazer se tivesse dado erro? Eu logaria com o Juliano e logaria com outro usuário. A partir desse usuário aí, sim, eu faria o login como root e tá tudo certo, entendeu? Aí eu consigo fazer o primeiro login e logar com as credenciais de root. Tem sistema operacional, salvo o Ubuntu, ou o próprio Debian em alguma versão, ele travava isso. Então eu precisava primeiro logar com o meu usuário, depois eu poderia logar com o usuário root. Dessa vez eu consegui direto. Tá bom. Por padrão, a gente faz a atualização de todos os repositórios após uma atualização e faz a atualização de todos os pacotes também. Então, o update faço a atualização dos repositórios e o upgrade é a atualização dos pacotes instalados. Tá? O "-y" é para ele dar yes em tudo. Então, caso exista alguma coisa que ele vá fazer o update, ele já daria yes. Porém, como eu acabei de baixar uma versão muito atualizada, nem existe upgrade de pacote para esse momento. Tá? E o Debian ele trabalha com uma versão estável muito boa, não tem, nesse momento, nenhum pacote para mim fazer download, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui sobre a instalação de Debian 11, tá? A gente deixou ele funcional, tá 100% operacional. Eu só vou finalizar aqui demonstrando, né, o que eu falei sobre os barramentos, tá? Então, vocês podem verificar aqui que o meu barramento, o meu barra ali, que é o raiz, eu não consigo colocar essa aqui no mouse, deixa eu ver se consigo. O meu raiz, que é o barra, ele tá com 6% de uso e ele tá com 26% disponível, tá? Ele está usando 1.4, no total 28. Ele sempre acaba reduzindo ali pela padronização de formatação. Ele faz algumas questões ali de segurança, ele sempre come um pouquinho do espaço ali para criar alguns blocos de reparação de disco caso dê problema, tá? Mas aqui já está criado aqui. Esse é o meu barramento. O swap ele não aparece aqui. Deixa eu ver se ele aparece para mim no free. O swap aparece aqui. Eu estou com 1 GB de swap aqui e não está usando nada. Esse aqui é a minha memória, 2 GB que eu tinha colocado, está usando 118. Não tem nada rodando, tá? Minha máquina está parada de processo, não tem nada, eu só fiz a instalação default e deixei parado. Na próxima aula a gente vai instalar um Debian, não, a gente vai instalar um Apache, instalar um Nginx e a gente vai dar sequência nos nossos módulos para vocês aprenderem o que é um serviço, como é que a gente inicia o serviço, como é que a gente para ele e como é que a gente monitora se o serviço está vivo ou não, né? Enfim. Muito obrigado e até mais. Lembrando, pessoal,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você gostou do vídeo até agora e esteve com a gente. Clica no joinha, clica em gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para você não perder vídeos que estaremos criando para vocês, tá bom? Se você gostou de alguma coisa, nos diga. Se não gostou de algo também, que a gente precisa melhorar, informe pra gente. Tamo junto, valeu, falou.